Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós vamos fazer esta semana a Semana das Portas Abertas, ou da Porta Aberta. Eu vou estar colocando como fundo a porta, vou estar colocando aqui a mão na porta e intercedendo por você que tem uma porta fechada ou as portas estão fechadas. Vamos fazer esse propósito de oração essa semana. Por isso que nesse Falando de Fé, essa semana nós vamos estar realizando a oração, trazendo versículos bíblicos, certo? Para que nós possamos usar a palavra de Deus, a promessa de Deus, para que a porta venha se abrir na minha vida, na tua vida. A porta no aspecto espiritual, a porta no sentido conjugal. Essa porta ser aberta em relação à família, bênçãos, sinais na família, bênçãos, maravilhas na família, na saúde, no financeiro e em todos os aspectos da nossa vida. Nós vamos usar a nossa fé e eu gostaria de que você convidasse cada um de vocês que me acompanham, que todo dia está orando comigo. Eu quero que você consiga 3 pessoas essa semana. É isso mesmo, 3 pessoas que vão se inscrever aqui no canal, 3 pessoas que você vai evangelizar, 3 pessoas que você vai conseguir trazer para o canal para ela participar desta oração da porta aberta. Esta semana nós vamos fazer a semana da porta aberta. Nós vamos orar todo dia com a porta aberta. O Senhor, Ele disse de que Ele quebraria as trancas de ferro e as portas de bronze. Nós vamos estar falando sobre isso no decorrer dessa semana. Então, é um tempo propício, é tempo de oração, é um tempo propício para que nós venhamos orar e a gente vê a resposta em o nome de Jesus Cristo. É isso aí, amigos. Então você já entendeu nessa abertura aqui do Falando de Fé, essa campanha da porta aberta que nós vamos fazer essa semana. E eu vou trazer aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, para a gente fazer a oração baseado aqui, certo? Antes, porém, de ler, eu quero dizer para você, se inscreva quem não é inscrito e você vai vir com esse propósito no seu coração de conseguir 3 pessoas a mais. E vamos colocar aqui no canal, se inscrevendo e participando conosco para aumentar essa corrente de oração. Tá bom então? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos no capítulo 5, a partir do versículo 12, está escrito assim, ó. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote, olha o sumo sacerdote entrando aí, e levantando o sumo sacerdote, com inveja, né? E todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos
e os puseram na prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocando o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram no cárcere para que lhes trouxessem. Quer dizer, voltou novamente para o cárcere. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltaram e lhe anunciaram, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhe dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Muito bem, até aqui deu para você entender, amigo. O que deu para entender? Nós vamos estar falando mais no decorrer dessa semana para todos vocês. Mas o que nós entendemos aqui é que nessa primeira instância, nessa primeira manifestação do poder de Deus no primeiro século, tudo a primeira igreja, a igreja primitiva, os apóstolos, eles estavam realizando muitos sinais e maravilhas, ao ponto de, isso logo após da descida do Espírito Santo, certo? Nós estamos aqui no capítulo 5, e você sabe que a descida do Espírito Santo foi no capítulo 2, então não foi muito distante também de tempo quando esses sinais já começaram a acontecer. Olha os sinais. É isso que eu atento muito para a Bíblia Sagrada, para o Evangelho, gente. É justamente isso. Então, por isso, vocês, obreiros, pregadores, vocês, pastores, eu também, para mim serve para mim também, porque senão eu termino caindo nessa acomodação. Porque o ministério do Senhor Jesus foi justamente esse tripé. Ele anunciava o reino de Deus para poder eles se arrependerem, mas antes ele fazia sinais. Acontecia sinais e maravilhas, certo? Então esse era o tripé. Jesus, como que ele juntava a multidão? Através de curas. Ele curava um, curava outro, e ia curando e curando. Então Jesus teve a fama dele, e a fama de Jesus de que curava. Então aonde Jesus estava, fluía a multidão. Então agora que ele já está com a multidão, o que é que ele faz? Ele anuncia o evangelho, o arrependimento, e ele leva esse povo a se arrepender dos pecados, mandando esse povo aceitar, certo? O reino de Deus, entrar no reino de Deus. É chegado a vós outros o reino de Deus. E depois Jesus sentava eles para ensinar, para instruir. Olha, para ser cristão é assim, é assado. E aí você pegando ali do livro de Mateus, do capítulo 5 em diante, até o capítulo 10, 11, até ali você vê muitos ensinamentos do Senhor Jesus ensinando, certo? E aquilo ali, isso que está escrito aqui no livro de Mateus 5 em diante, é justamente para nós praticarmos hoje na pregação do Evangelho. É isso mesmo, eu tenho falado para as pessoas, para os alunos, eu tenho falado para as pessoas que me ouvem, para as pessoas que eu estou pregando, para os obreiros, para pessoas que me assistem, que você deve levar o Evangelho, mas você deve levar o Evangelho com poder. O Evangelho, ele tem poder para curar, para libertar, para salvar. Não é só falar da salvação, do arrependimento, pregar contra o pecado e tirar o povo. Não, é fazer sinais. É por isso que eu estou trazendo para vocês essa porta aberta, porque eu tenho certeza que muitos de vocês têm problemas no casamento, na família, na vida financeira. A porta está fechada.
E é por isso que eu estou trazendo você para esse propósito, justamente para que nós venhamos fazer a oração da porta aberta. Essa porta vai se abrir, assim como essa porta está aberta aqui, ó. Assim como essa porta está aberta aqui, em nome de Jesus Cristo, é a porta que está fechada no seu casamento, na sua família, nos seus caminhos, na sua vida financeira. Essa porta também vai se abrir. E é por isso, amigo, eu estou trazendo você para esse propósito de fé, certo? É um propósito de fé, da porta aberta, a porta vai se abrir, em nome de Jesus. E muitos de vocês vão estar escrevendo os testemunhos aqui dentro dos comentários, porque você vai ver os sinais e maravilhas do poder do Evangelho, do poder de Deus. É isso aí, você vai ver em nome de Jesus na sua vida, por causa dessa fé, dessa confiança que você tem. Então, nós vamos começar hoje esse propósito até sábado. E todos os dias você vai procurar orar com toda essa fé, com toda essa confiança, abençoando sua família, seu casamento, sua vida. É a mão aqui, a mão direita, ó. Vida espiritual, em primeiro lugar orando pela sua vida espiritual. Segundo, orando pelo seu casamento, sua vida conjugal, sentimental. Terceiro, família. Depois orando pela sua saúde e depois pela sua vida financeira. Vida financeira está por último, está aqui, ó, último. Vida financeira é esse dedinho aqui, ó, pequeno. Se você ficar assim, virar assim, se você virar assim, então, entendeu? Olha, vida financeira não é primeiro lugar. Embora tudo isso está ligado ao outro. Um precisa do outro. Eu preciso da minha vida espiritual, meu casamento, minha saúde, minha família. Um depende do outro. Então é o conjunto, são os 5 aspectos da vida de um ser humano que vive pela fé, que vive em oração. Então, amigos, independente da sua religião, Deus vai abrir a porta, porque a gente vê aqui que esses homens de Deus, esses apóstolos, como eles juntaram muita multidão ali, que Pedro curava até mesmo com a sombra dele, que ficava imagina aquele corredor de gente doente, e Pedro, à medida que ia passando, que a sombra de Pedro ia tocando nesses doentes, eles eram curados. E aí fluiu uma grande multidão, ao ponto do sumo sacerdote ficar com inveja e mandar prender os apóstolos. E quando eles mandam prender os apóstolos, naquela noite, o anjo de Deus veio e abriu a porta. Você entendeu de que nós vamos orar a Deus para que Deus envie um anjo na sua vida para abrir essa porta? Porque esse mesmo anjo que abriu a porta no tempo de Pedro, dos apóstolos, para dar liberdade para eles serem felizes e pregar, então essa porta que está fechada na sua vida, esse anjo de Deus, ele vem para abrir essa porta. E você, amigo, amiga, você vai vencer em nome de Jesus essa situação. Vamos usar nossa fé. Tudo é possível para aquele que crê. Entenda que o Evangelho do Senhor é o reino de Deus, mas também são sinais, também são ensinamentos. Então nós vamos usufruir desse poder do Evangelho, porque ele disse: e tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome recebereis. Eu creio. Você crê? Então nós vamos nessa fé e a gente vai ver os sinais. Deus vai mostrar, vai fazer sinais no nosso meio, na tua vida, e você vai escrever nos comentários: aconteceu isso na minha vida, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você vai ver. Agora mesmo estava no telefone e alguém falando de uma maravilha que aconteceu na vida financeira dele. Quer dizer, vai acontecer na vida espiritual, no casamento, na família e em todos os aspectos da sua vida. É a oração da porta aberta. A Bíblia diz de que esses homens que estavam presos, esses apóstolos, as portas assim se abriram de um jeito. E eles saíram, foram lá pregar. E aí quando viram eles pregando, eles voltam lá no cárcere para ver se eles estão presos. Quando chega lá, tá lá os guardas vigiando, tudo trancado, tudo fechado. E alguém diz: não, os homens que estavam aí presos estão lá no templo pregando. Mas como que pode isso acontecer? Milagre. Não tem explicação. Simplesmente o anjo abriu de tal forma as portas de que eles passaram e estavam livres. Milagre não tem explicação. Nós vamos buscar os sinais.
e nós vamos ver a glória de Deus, os sinais, as maravilhas de Deus. Vamos orar? Vamos lá. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco aqui agora, meu Deus, a minha mão nessa porta. E essa porta, meu Deus, ela está representando todas as portas dessas pessoas, meu Deus, que estão sofrendo, que tem a porta fechada, os caminhos trancados, nada dá certo. E em nome de Jesus Cristo, meu Deus, assim como eu estou, meu Deus, nesse momento, abrindo essa porta, assim como eu estou aqui agora, nesse momento, abrindo essa porta, que seja o Senhor, neste momento, meu Deus, abrindo a porta na vida dessas pessoas que oram comigo. Todas essas pessoas que estão inscritas nesse canal, Pai. Pessoas católicas, evangélicas, de outras denominações, não importa, meu Deus, eu oro agora. E eu quero determinar em nome de Jesus, seja no casamento, na família, na vida espiritual, seja na vida financeira, na saúde, em qualquer área da vida, que essa porta que está fechada se abra. Aquele anjo que foi abrir as portas para os apóstolos, e eles tiveram a liberdade, no outro dia estava pregando, que o Senhor envie um anjo agora na vida desta pessoa, Senhor, que está com essa porta fechada no casamento, está brigando com o marido ou com a esposa, a ponto de separação, e essa porta da prosperidade no casamento está fechada. Nós determinamos que essa porta se abra em nome de Jesus, e que essa força do mal que está nesse casamento saia em nome de Jesus. A porta que está fechada na saúde, na família e em todos os aspectos da vida dessa pessoa, nós determinamos que essa porta se abra, e ainda hoje essa pessoa, meu Deus, ela venha escrever testemunhos, dando testemunhos, meu Deus, dentro dos comentários. É isso que eu te peço e já te agradeço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e todos digam amém, graças a Deus. Amigos, pela fé, a porta está aberta. Assim como essa porta está aberta, na sua vida também. Agora faz a sua parte. Faz a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Oração. Oração sem ação não é oração. Tá bom? Então, você que ficou comigo até agora, então eu quero que você escreva aí nos comentários. Pela minha fé, a porta já está aberta. Escreva. Quem ficou comigo até agora, então você vai escrever. Pela minha fé, a porta já está aberta. Aí escreve a porta de quê? Financeiro, casamento, família. Tá bom? Escreva mais alguma coisa que você quiser aí nos comentários. Deus abençoe. Até amanhã a gente continua falando sobre a oração da porta aberta.